Bem-vindos a Estói com Gás. O medo nasce quando a mente abandona o presente e passa a viver no futuro imaginado, nos cenários que ainda não existem, nas possibilidades que só vivem na imaginação. O estoicismo ensina que o único tempo real é o agora. Tudo fora dele é projeção mental. E quanto mais você vive nesses futuros imaginários, mais o medo cresce, porque você passa a habitar um tempo que não existe. O gato vive no agora, ele sente o ambiente, percebe os sons, observa o espaço e responde ao que é real, não ao que imagina. Ele não constrói cenários mentais, nem projeta tragédias futuras. Isso não é apenas instinto. É presença, e o estoicismo busca exatamente essa consciência viva aplicada à vida cotidiana. O medo surge da tentativa de controlar o que não depende de nós, pessoas, acontecimentos, escolhas, resultados e caminhos. O estoicismo ensina que o verdadeiro controle está apenas sobre si mesmo, sua postura, seu caráter, sua consciência e suas ações. Tudo fora disso é ilusão de controle e fonte direta de sofrimento. O gato não tenta dominar o ambiente. Ele se adapta a ele, não luta contra o fluxo da realidade, não resiste ao que é. Ele se ajusta às mudanças, encontra abrigo quando precisa, se move quando é necessário. Essa flexibilidade natural gera tranquilidade, enquanto a rigidez mental humana gera medo constante. O ser humano confunde controle com segurança, previsibilidade com paz e estabilidade externa com equilíbrio interior. Mas o estoicismo ensina que nenhuma estabilidade externa é real, porque tudo muda. A única estabilidade possível é interna, construída na consciência, na postura e na forma de interpretar a realidade. A mente ansiosa vive distante do corpo. O corpo está no presente, mas a mente está no futuro, criando cenários, antecipando problemas, projetando perdas e fracassos. Isso gera tensão constante. O gato vive corpo e mente no mesmo lugar, presente, atento, integrado. Por isso, transmite calma. O medo cresce quando a pessoa se confunde com os próprios pensamentos. Passa a acreditar em tudo que a mente produz. O estoicismo ensina a observar a mente sem se identificar com ela. Perceber o pensamento como fenômeno, não como verdade absoluta, criando distância consciente entre você e sua narrativa interna. O gato não cria histórias mentais. Ele percebe o ambiente e responde ao real. Não constrói narrativas internas nem fantasias de catástrofe. Ele reage ao que existe, não ao que imagina. Isso gera estabilidade emocional natural, sem esforço psicológico ou conflito interno. O medo também nasce do apego à identidade, à imagem, aos papéis sociais e aos personagens que você constrói para o mundo. Quando você se define por cargos, status, funções e expectativas externas, passa a viver com medo de perder aquilo que acredita ser. O estoicismo ensina desapego da identidade artificial e retorno à consciência essencial. O gato não vive de personagens, não sustenta máscaras, não protege reputações, não constrói imagens simbólicas. Ele simplesmente existe. E essa ausência de identidade artificial gera leveza, liberdade e tranquilidade interior, enquanto o ser humano cria personagens e depois vive com medo de não conseguir sustentá-los. O medo se fortalece com a ruminação mental, quando o pensamento gira em ciclos repetitivos, revisitando erros passados e antecipando perdas futuras. A mente se transforma em um espaço de prisão psicológica. O estoicismo ensina que pensar sem consciência vira sofrimento, e consciência sem presença vira ansiedade. O estoicismo não ensina a calar a mente, mas a governá-la, observar os pensamentos sem se fundir com eles, perceber ideias sem transformá-las em identidade. Isso cria liberdade interior, porque você deixa de ser refém das próprias narrativas internas e passa a habitar o presente com clareza,
O medo também nasce da fuga da dor. Quanto mais você tenta evitar sofrimento, mais o medo cresce. O estoicismo ensina que a dor faz parte da vida, não como castigo, mas como experiência humana inevitável. Aceitar não é gostar da dor, é parar de lutar contra a realidade. O gato não dramatiza a dor. Ele sente, atravessa e segue, não cria histórias internas, não constrói identidade de sofrimento, não alimenta narrativas traumáticas. Isso gera leveza emocional, enquanto o ser humano transforma a dor em história e passa a viver aprisionado nela. O medo nasce da necessidade de certezas, garantias e previsibilidade. O ser humano quer segurança antes da escolha e controle antes da ação. O estoicismo ensina coragem para viver sem garantias, com consciência, responsabilidade e presença no agora. Viver sem garantias não é viver sem cuidado, é viver sem ilusão de controle. Você faz o que depende de você e aceita o que não depende. Essa postura reduz a ansiedade, fortalece a mente e constrói estabilidade interior verdadeira, baseada em consciência e não em controle externo. O medo cresce quando tudo se transforma em ameaça, quando cada escolha vira risco, cada situação vira perigo e cada incerteza vira tragédia. A mente entra em estado constante de alerta. O estoicismo ensina proporção, clareza e discernimento. Nem tudo é crise, nem tudo é perda, nem tudo é ameaça real. A mente ansiosa transforma possibilidades em catástrofes, cenários em ameaças e incertezas em perigos. O estoicismo ensina a separar fato de fantasia, realidade de imaginação, presente de projeção, porque viver em cenários mentais gera mais sofrimento do que viver na realidade concreta. O gato alterna atenção e descanso, alerta e relaxamento, movimento e pausa. Ele não vive em estado constante de vigilância. Essa capacidade natural de desligar o alerta interno é uma das bases da sua serenidade. Enquanto o ser humano vive em hiperestimulação contínua, o medo também nasce da pressa, quando tudo precisa ser resolvido agora, quando tudo é urgente e imediato. A mente entra em colapso. O estoicismo ensina ritmo. Nem tudo é ação, nem tudo é resposta, nem tudo é decisão. Às vezes é espera, silêncio e observação consciente. O medo se alimenta da falta de confiança em si mesmo. Quando você não confia na própria capacidade de atravessar dificuldades, qualquer desafio vira ameaça. O estoicismo reconstrói essa confiança interna, não baseada em controle, mas em consciência e resiliência. O gato confia no próprio corpo, nos próprios sentidos e na própria percepção. Essa confiança natural gera calma. O ser humano desacreditou de si e passou a depender de garantias externas, criando medo constante de errar, falhar e perder. O medo também nasce da fuga da vulnerabilidade. Quando você não aceita sua fragilidade humana, passa a viver em guerra consigo mesmo. O estoicismo ensina humildade. Você é vulnerável, imperfeito e humano, e isso não é fraqueza, é condição da existência. O gato respeita seus limites, recua quando precisa, se protege quando é necessário, ele não tenta ser invencível. Essa inteligência natural gera equilíbrio, enquanto o ser humano se exige ser mais do que humano e vive em exaustão e medo constantes. O medo cresce quando você tenta controlar tudo, pessoas, situações, resultados e o próprio futuro. Essa necessidade de controle absoluto gera tensão constante. O estoicismo ensina a aceitação lúcida, controlar o que depende de você e soltar o que não depende. Isso não é fraqueza, é inteligência emocional. O gato não tenta dominar o ambiente, ele se adapta ao ambiente, observa, sente, ajusta e flui. Essa postura gera segurança interna, enquanto o ser humano tenta forçar o mundo a funcionar como deseja, criando frustração,
ansiedade e medo contínuo de perder o controle. O medo também nasce do apego à imagem, quando você vive preocupado com aprovação, julgamento e rejeição. Qualquer olhar vira ameaça. O estoicismo ensina autonomia emocional. Você não existe para agradar, não vive para provar e não precisa performar para ser aceito. O gato não performa identidade. Ele simplesmente é. Não constrói persona, não sustenta máscara, não busca validação. Essa autenticidade natural gera tranquilidade, enquanto o ser humano vive em constante esforço de representação e medo de não ser suficiente. O medo se fortalece quando você evita enfrentar desconfortos, porque aquilo que não é enfrentado cresce. O estoicismo ensina coragem gradual. Pequenos enfrentamentos diários fortalecem a mente, criam estrutura emocional e reduzem a força simbólica do medo. O gato enfrenta o ambiente aos poucos, explora com cautela, testa limites, recua quando precisa e avança quando sente segurança. Esse aprendizado progressivo gera equilíbrio, enquanto o ser humano se cobra saltos gigantes e colapsa diante da pressão interna. O medo também vem da desconexão do corpo. Quando você vive só na mente, preso em pensamentos, projeções e cenários, o estoicismo resgata a presença corporal, respiração, postura, ritmo e consciência física como âncoras contra a ansiedade. O gato vive no corpo, sente o chão, o espaço, o vento, a temperatura e o ambiente. Essa presença sensorial o mantém no agora, enquanto o ser humano vive deslocado da própria experiência, preso em narrativas mentais que alimentam o medo. O medo se torna crônico quando você vive no futuro, antecipando dores que ainda não existem, sofrendo por perdas que não aconteceram e criando problemas imaginários. O estoicismo ensina foco no presente, porque só no agora existe ação real, escolha consciente e possibilidade de transformação interior. O gato não sofre por antecipação. Ele responde ao que está diante dele, ao que é real, ao que existe agora. Isso gera estabilidade emocional, enquanto o ser humano se desgasta com cenários fictícios, previsões mentais e medos projetados que nunca se concretizam. O medo também nasce da ilusão de controle sobre a vida. Quando você acredita que precisa garantir segurança absoluta, estabilidade total e previsibilidade completa, o estoicismo ensina a humildade existencial. A vida é instável, impermanente e imprevisível, e lutar contra isso gera sofrimento. O gato vive em fluxo, ele se ajusta ao ambiente, muda de estratégia, se adapta às condições e segue o ritmo da realidade. Enquanto o ser humano resiste às mudanças, se apega ao passado e teme o novo, criando medo constante do desconhecido. O medo se dissolve quando você constrói identidade interna, quando seu valor não depende de resultados, aprovação ou reconhecimento. O estoicismo ensina que dignidade vem do caráter, da postura, da ética e da coerência interior, não da validação externa. O gato não mede seu valor pelo ambiente. Ele não se compara, não disputa, não se inferioriza e não se exalta. Ele simplesmente existe em sua natureza. Essa neutralidade emocional gera paz interna, enquanto o ser humano vive preso em hierarquias imaginárias. O medo perde força quando você aprende a confiar no processo da vida. Não como fé cega, mas como aceitação lúcida do fluxo. Você faz o que pode, cuida do que depende de você e entrega o resto. Isso cria leveza, equilíbrio e segurança interior. O gato vive assim, age quando é necessário, descansa quando pode, observa quando convém e se move quando precisa, sem culpa, sem ansiedade, sem tensão. Essa simplicidade consciente revela a essência do estoicismo, viver com presença, coragem, aceitação e serenidade interior. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal
e deixe o seu like, isso ajuda muito e é muito importante para nós.